pouco terminei uma reunião com o ministro Mandetta, aproximadamente 30 minutos, e discutimos a situação atual do Ministério, bem como da pandemia. Uma conversa bastante produtiva, muito cordial, onde nós selamos um ciclo no Ministério da Saúde. Ele se prontificou, como era esperado da minha parte, participar de uma transição a mais tranquila possível, com maior riqueza de detalhes que se possa oferecer, e em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu o exonero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida, para todos nós, está em primeiro lugar. A questão do coronavírus se abate sobre todo o mundo e cada país tem as suas especificidades. Como bem disse o chefe da OMS, o Brasil não é diferente. Como presidente da República, eu coordeno 22 ministérios. E na maioria das vezes, o problema não está afeto apenas a um ministério. Quando se fala em saúde, fala-se em vida, a gente não pode deixar de falar em emprego. Que uma pessoa desempregada, ela estará mais propensa a sofrer problemas de saúde do que uma outra empregada. E desde o começo da pandemia, eu me dirigi a todos os ministros e falei da vida e do emprego. É como um paciente que tem duas doenças. A gente não pode abandonar uma e tratar exclusivamente outra. Porque no final da linha, esse paciente pode perder a vida. Sabemos das interpretações que fazem a respeito daquilo que se fala. A interpretação depende da linha editorial ou daquele repórter. Sempre falamos em vida e emprego. Nunca emprego e economia de forma isolada, nunca. Desde o começo, eu busquei levar uma mensagem de tranquilidade. O clima quase de terror se instalou no meio da sociedade. Isso não é bom, porque uma pessoa que vive sob tensão, num clima de histeria, é uma pessoa que está propensa a adquirir novas doenças ou agravar aquelas que ela já tem. Entendemos perfeitamente a gravidade da situação. Gostaríamos que ninguém perdesse a vida, não só por essa, não é por causa nenhuma, que a vida, quando chega ao seu final, a morte toca a todos nós. Eu tenho uma mãe com 93 anos de idade, está bastante idosa, com algumas comorbidades. E espero que ela viva por muito tempo. Ao longo desse tempo, é direito do ainda ministro defender o seu ponto de vista como médico. E a questão de entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do Executivo, que deveria ser tratado.
não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Ao longo desse tempo, a separação cada vez mais se tornava uma realidade, mas nós não podemos tomar decisões de forma que o trabalho feito por ele até o momento fosse perdido. O que eu conversei ao longo desse tempo com o oncologista Dr. Nelson, ao meu lado, foi fazer com que ele entendesse a situação como um todo, sem abandonar, obviamente, o principal interesse, a manutenção da vida, mas sem esquecer que ao lado disso tínhamos outros problemas. Esse outro é a questão do desemprego, que cada vez mais nós vemos que são claros no nosso país. Junto com o vírus veio uma verdadeira máquina de moer empregos. As pessoas mais humildes começaram a sentir primeiro o problema. Estas não podem ficar em casa por muito tempo. Então não é aquilo que a gente gostaria de fazer, é aquilo que pode ser feito. Nós não poderemos prejudicar os mais necessitados. Eles não têm como ficar em casa por muito tempo sem buscar só alimento. E os primeiros que sofreram com isso foram os informais, na ordem de 38 milhões no Brasil. Os empregos com carteira assinada, estamos vendo também, como temos conversado com toda a sociedade, cada vez mais estão sendo destruídos. Se chegar a um nível tal, o que nós não queremos é que a volta da normalidade, além de poder demorar muito, outros problemas aparecerão. Nós nos preocupamos para que essa volta à normalidade chegue o mais breve possível. Então, antes mesmo de outras providências, nós tomamos várias medidas. Entre elas, uma das mais importantes é o auxílio emergencial para exatamente os informais e assemelhados. Então, o governo não abandonou, em momento nenhum, os mais necessitados. E o que eu conversei com o Dr. Nelson é que, gradativamente, nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter este auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a 1 trilhão. Sei e repito que a vida não tem preço, mas a economia, o emprego, tem que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível, conversado com o Dr. Nelson. Mas ele tem que começar a ser flexibilizado, para que exatamente não venhamos a sofrer mais com isso. Nós todos, Poder Executivo, Poder Legislativo, decisões do Judiciário, tem que ser essas decisões com muita prudência. O governo não é uma fonte de socorro eterna. Em nenhum momento eu fui consultado sobre medidas adotadas por grande parte dos governadores e prefeitos.
tenho certeza que eles sabiam o que estavam fazendo. O preço vai ser alto. Tinham que fazer alguma coisa? Tinham. Mas se, porventura, exageraram, não bote essa conta, não no governo federal, não bote essa conta, mais essa conta, nas costas do nosso sofrido povo brasileiro. Não queremos aqui criar qualquer polêmica com outro poder. Todos eles são responsáveis pelos seus atos, assim como eu sou como chefe do executivo. Não furtarei a minha responsabilidade. Decisões sou obrigado a tomar. Porque sempre tenho dito, dada a minha formação militar, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Jamais pecarei por omissão. Esse é o ensinamento que eu tive na minha carreira militar. Essa será a minha linha de atuação. Montamos um governo diferente dos montados anteriormente, que tem dado resultado. Estávamos praticamente voando no final do último trimestre. Tudo estava indo muito bem. O Brasil tinha tudo para dar certo num curto espaço de tempo. Esse dar certo agora acontecerá, mas num tempo mais ampliado, onde eu apelo para os demais outros poderes. A responsabilidade não é só minha, é de todos nós. Os excessos que alguns cometeram, que se responsabilizem por eles. Jamais eu mandaria as minhas Forças Armadas prender quem quer que seja que estivesse nas ruas. Jamais eu, como chefe do Executivo, vou retirar um direito constitucional de ir e vir, seja qual for o cidadão. Devemos tomar medidas, sim, para evitar a proliferação ou a expansão do vírus, mas pelo convencimento e com medidas que não atinjam a liberdade e as garantias individuais de qualquer cidadão. Jamais cercearemos qualquer direito fundamental de um cidadão. Quem tem poder de decretar estado de defesa ou de sítio, depois de uma decisão, obviamente, do Parlamento brasileiro, é o presidente da República, e não prefeito ou governador. O excesso não levará à solução do problema, muito pelo contrário, se agravará. E como venho dizendo desde há muito, e tenho certeza, temos amigos aqui da MB, Ação de Medicina Brasileira, que o remédio para curar um paciente não pode ter um efeito colateral mais danoso do que a própria doença. Então, o governo federal, o presidente da República, tem uma visão mais ampla de cada ministro de per si. Esse é o nosso trabalho. Essas são, muitas vezes, as decisões que nós somos obrigados a tomar. Os problemas acontecem na vida de todo mundo e devemos buscar a melhor maneira de solucioná-la. Então, nesse momento, além de agradecer o senhor Henrique Mandetta pela sua cordialidade, pela forma como conduziu o seu ministério, eu também agradeço o doutor Nelson por ter aceito esse convite. E ele sabe do enorme desafio que terá pela frente. Já começa hoje mesmo uma transição que gradualmente vai servir para redirecionar a posição
não apenas do presidente, mas dos 22 ministros que integram o nosso governo. Todos os ministros estão envolvidos na mesma causa, sem exceção. Nós estamos juntos em defesa da vida do povo brasileiro, em defesa dos empregos e também, obviamente, buscando levar tranquilidade e paz para o nosso povo. Então, agradeço ao doutor Nelson, para o qual eu passo, então, a palavra agora. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer ao presidente a oportunidade de estar aqui, de assumir o ministério num momento tão importante da saúde no país. Para mim é uma honra estar aqui para ajudar o país e as pessoas. Vou colocar algumas coisas que são importantes, que a gente discutiu aqui, em relação a pontos que podem ser polêmicos e que a gente vai discutir. A primeira coisa é a parte do distanciamento, do isolamento. O que acontece? Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje? É que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada, e não é nada disso. O que é fundamental é que a gente consiga enxergar aquela informação que a gente tem até ontem, decidir qual é a melhor ação, entender o momento e seguir nesse caminho de definir qual a melhor forma de isolamento, distanciamento. O que é fundamental é que isso seja cada vez mais, a gente vai falar nisso o tempo todo, que isso cada vez mais seja baseado em informação sólida. Quanto menos informação você tem, mais aquilo é discutido na emoção. Isso não leva a nada, porque isso é absolutamente ineficiente. A segunda coisa, eu até escrevi isso recentemente num artigo, é a gente discutir saúde e economia. Isso é muito ruim, porque, na verdade, essas coisas elas não competem entre si. Elas são completamente complementares. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes, e não é nada disso. Hoje em dia, a gente tem uma discussão na área de saúde, que são os determinantes sociais da saúde. O que traz saúde para uma sociedade? Um deles é cuidado em saúde, mas entre os outros você tem estabilidade econômica, educação, entre outros. E uma coisa importante do desenvolvimento econômico é que ele arrasta as outras coisas. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade. Então isso tem que ficar muito claro. Existe uma cooperação nesse sentido. Porque quando a gente fala, às vezes a gente fala em emprego, e o emprego às vezes ele é necessário, mas quando a gente não aprofunda esse detalhe, se você não tem emprego, isso quer dizer que a economia, que você tem pouco recurso. Esse pouco recurso vai influenciar quanto você vai investir em infraestrutura, quanto você vai investir em educação. Isso tem um impacto enorme na qualidade de vida e na expectativa de vida de uma sociedade. O que é importante é que a gente vai trabalhar isso tudo com um detalhamento fundamental para que a gente entenda o que está acontecendo e tome as ações e as políticas necessárias. Um outro ponto é a parte de tratamento. A gente tem as vacinas, a gente tem os medicamentos. O que é importante aqui? Tudo aqui vai ser tratado de uma forma absolutamente técnica e científica. E você vai disponibilizar o que existe hoje, em termos de vacina, em termos de medicamento, essencialmente, o ideal, dentro de coisas que funcionem como projetos de pesquisa. Porque isso vai permitir que você colhe o maior número possível de informações no espaço mais curto de tempo. Isso vai te ajudar a entender o que faz diferença ou não para as pessoas, para os pacientes e para a sociedade. Isso é um compromisso que a gente tem. Entender claramente o que está acontecendo, não só no Brasil, no mundo, em relação a tudo que representa cuidar dessas pessoas. Um outro ponto que é fundamental é a gente trabalhar uma área de dado e inteligência. Porque, como eu coloquei antes, a gente tem que entender cada ação que a gente toma. Quando você tem muita incerteza, como é o momento de hoje, cada coisa que você faz hoje, você na verdade não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Colher esse dado ao longo do tempo é fundamental. Mas é importante que esse dado seja colhido e as pessoas colaborem, que elas entendam que isso é uma coisa normal. E quando a gente fala em dado e informação, a gente não está falando só da Covid. Hoje, quando você tem a Covid, o que está acontecendo, por exemplo, com a oncologia? Se você tem
uma redução da atividade econômica, você vai ter, talvez, diminuição da quantidade de clínicas de diagnóstico, clínicas de tratamento. Então, você pode ter menos gente sendo diagnosticada. Isso pode impactar muito na sobrevida das pessoas, no índice de cura das pessoas. Isso vale para a doença cardiovascular, isso vale para o câncer, isso vale para outras doenças, né? E, finalmente, eu acho que a gente tem que trazer agora, a gente tem que entender mais da doença. Porque quanto mais a gente entender da doença, maior vai ser a nossa capacidade de administrar o momento, planejar o futuro e sair dessa política do isolamento e do distanciamento, porque isso é fundamental. Porque as pessoas vão ter muita dificuldade em se isolar. A gente vive um momento único hoje, porque você tem o isolamento com um volume enorme de informação. É um mundo completamente novo, a gente nunca viveu isso, né? Então, como é que, e aí a gente vai estar aprendendo ao longo do tempo como é que isso se comporta. Então, e aí, para conhecer a doença, a gente vai ter que fazer um programa de teste. É fundamental que a gente tenha uma avaliação do que é essa doença hoje. Como eu falei, se você não domina aquilo, se aquilo não está na sua mão, você vira um barco à deriva. A gente vai conhecer a doença. Na hora que a gente começar a entender isso e conseguir definir políticas e ações, a gente assume o comando desse problema. E em algum momento isso vai se solucionar e a gente é que vai estar comandando isso. E é isso que a gente vai fazer. Então, esse programa de teste ele vai ter que envolver o SUS, a saúde suplementar, a iniciativa do empresariado, tem que fazer um grande programa, tem que definir qual é a melhor forma, como é que você vai fazer a amostra, que tipo de teste, se é paciente sintomático, se é assintomático, mas isso vai gerar uma capacidade de entender o momento, entender a doença, e vai dar muito para a gente uma capacidade enorme de definir ações e conseguir controlar o que está acontecendo hoje e que isso aconteça o mais rápido possível. E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, a presença de todos, e deixar claro que existe um alinhamento completo aqui, entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. É isso aí. Obrigado. Obrigado a todos e que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado. Está encerrado este pronunciamento. Muito obrigada a todos. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ele anunciou o novo ministro da Saúde, Nelson Tait, que substitui Luiz Henrique Mandetta. Continue agora com a programação da TV Brasil e siga bem informado também pelas nossas redes sociais.